Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, sempre feliz da vida. Vamos lá aos deveres de casa. Primeiro, se inscrevam, por favor. Não só dê uma olhadinha e vá embora. Deixe seu like, porque é necessário e você não paga. Que tal? Um comentário seria de muito bom agrado, porque a gente responde, tá? Estamos aqui com uma 30 menos... orgulhosíssima da vida, gente. Esse programa só tá enriquecendo. Ela é empresária, atua no ramo de cidadania há 6 anos e vai nos dar uma aula sobre cidadania. Estamos com Gabriele Vitorini. Seja muito bem-vinda, gata. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Agora eu quero saber que a senhora é a rainha dessa cidadania. Todo mundo pode conseguir. A rainha da dupla cidadania europeia. Sim, o que muitas pessoas não sabem, acham que precisa ter o sobrenome italiano para ter uma descendência italiana. E não. Nós temos 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tataravós. Já perdi a conta. Qualquer uma dessas pessoas, sendo cidadã italiano nato, permite o reconhecimento da dupla cidadania italiana. Isso porque a dupla cidadania italiana não tem limite de geração. E no nosso escritório, nós fazemos todo o serviço de mapeamento genealógico. A gente faz a montagem desde o seu dante causa, o italiano, faz a pesquisa por toda essa documentação, não precisa se preocupar com nada. A gente localiza todos os documentos e comprova o direito que vai fazer você gozar dos mesmos direitos de um cidadão europeu. Gente, é que ela fala tão rápido que eu até me perdi nisso tudo, Brasil. Calma. Gata, vamos lá. Vamos com calma, porque o povo não é assim acelerado como você, não. Você tá achando que é fácil entender tudo muita que informação, você falou? muita informação. É muita informação e muito rápido. Fala um pouquinho mais pausado pra gente poder ir se vendo nessa situação. Então, a gente tem 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e 32 tataravós. Então, com tudo isso, você vai fazer uma análise... Isso, a dupla... Porque às vezes a gente acha que não tem, tipo, um exemplo. Eu acho que eu não tenho ninguém que seja descendente de, ou seja italiano, ou seja português, ou seja alemão, sei lá eu. Sim, muitas pessoas... PQP da vida. Muitas pessoas acham, não, eu não tenho a descendência porque eu não tenho um sobrenome diferente, eu não tenho um sobrenome europeu. Não, por quê? O princípio da cidadania italiana, e o da portuguesa também, é o juris sanguinis, direito de sangue. Claro, existe, sua particularidade. A cidadania italiana, ela não tem limite de geração. Então, a gente consegue fazer o seu mapeamento genealógico e buscar todas as suas ascendências. Então, buscar ali os seus avós, bisavós, trisavós. Chegar na quarta... italiano que não tem? O italiano, ele não tem limite de geração. Então só o italiano. Só o italiano. Já a cidadania portuguesa, ela se limita a filhos e netos de cidadão português. Ah, Gabi, mas eu sou... bisneta de cidadão português, não tenho mais o direito? Não. A gente consegue fazer uma análise e buscar uma forma dentro, do que é permitido por lei para o reconhecimento. Então, por exemplo, você é bisneta de cidadão português, mas os seus pais são vivos. Então, é o seu bisavô por parte paterno. Se o seu pai for vivo, ele é neto de cidadão português. Então, a gente pode reconhecer a cidadania do seu pai se tornando cidadão português, nós fazemos a sua cidadania, transmitimos para os seus filhos, todas as próximas gerações. Gente, que espetáculo. E é o que muitas pessoas têm dúvida. Ah, não, mas é o meu bisavô, trisavô. Já tive casos no escritório que é o trisavô português, mas os avós estão vivos. Então, a gente consegue fazer a cidadania dos avós, e você passa a ser neto de cidadão português. E é possível o reconhecimento. Gente, olha... Sempre foi assim ou... Não, a lei da cidadania portuguesa, ela alterou no ano passado. Então, antes o direito permitia para filhos e netos menores. Então, o direito ele era mais enxuto. Até mesmo por conta disso, no ano passado, eu fiz uma especialização, fiquei 3 meses em Portugal, estudando e aprimorando na nova lei. Por conta das alterações. Então, a cidadania portuguesa mudou no ano passado.
Entendi. O direito, ele ampliou também para netos maiores de idade. Ampliando para netos maiores de idade, a gente consegue utilizar dessa tática. Então, a gente faz o reconhecimento do avô, que no caso, o trisavô, ele é cidadão português. O avô se torna neto de cidadão português. A gente consegue reconhecer a cidadania dele primeiro e depois transmitir. Na lei anterior não era possível, porque era apenas para filhos e netos menores. A gente não conseguia ir pulando essas gerações para fazer o reconhecimento. Ah, tá vendo como é bom perguntar, gente? Sim. Ah. Então, muitas pessoas, inclusive, falam, não tenho direito, já pesquisei, mas pesquisou há 2, 3 anos atrás, mas a lei mudou. Então, Gente, é muito importante ressaltar. Porque isso aí, então, esse eu acho um dado importantíssimo. A lei mudou. Se a lei mudou, tem benefícios que você não está sabendo. Sim, Então, o direito ampliou. Repensa. Porque às vezes ele já desistiu, né? A lei mudou, então acho que é importantíssimo vocês que estavam ainda na lei anterior, vamos saber que tem só 2 anos que essa lei mudou. Então... A lei mudou no ano passado. Ah, o ano passado, então só tem 1 ano, gente. Então vamos lá, que também vai ter a Gabizinha aqui que você pode contratar, que é a melhor coisa. Reanalisar a documentação, verificar se é possível o direito, e a gente faz análise no escritório. Então, a gente faz toda a análise, analisa a documentação, já monta a árvore genealógica, analisa todos os riscos, e algo bacana de ressaltar é que em 6 anos de atuação, eu nunca tive nenhum processo indeferido. Porque no meu escritório a gente não dá jeitinho brasileiro. Então, a gente analisa toda a documentação. O que é jeitinho brasileiro? Tem muitas assessorias, infelizmente, que quer pegar caso de qualquer jeito. Então, não tem o direito, ou, por exemplo, o avô já é falecido, quer dar um jeito de fazer o processo... Esse avô vivo. Sim, o avô precisa estar vivo, porque ele precisa requerer a cidadania dele, isso no caso do trisavô. Lembra que a gente estava falando? Ele ainda não tem o direito. A lei permite o direito, o reconhecimento de filhos e netos maiores de idade. Então, no caso... A gente não está fazendo a cidadania do trineto. A gente está fazendo a cidadania do neto, que no caso é o avô do requerente. Então o avô ele se torna cidadão português. Com isso, ele passará a ter o direito no momento que o avô dele se tornou cidadão português. Infelizmente, hoje, existem muitas assessorias que querem fazer de qualquer jeito. Então, tenta dar um jeito brasileiro, apresentar a documentação, já é falecido, infelizmente acontece. Pra tentar reconhecer o direito do avô. Até nisso, gente, tomar cuidado. A gente entra num golpe Sim. de uma empresa. Sim, acontece bastante. Tá, e como que a gente pode fazer pra não cair nesse golpe? O mais importante, ver se a empresa é uma empresa íntegra, se existe uma equipe por trás, porque o processo de cidadania, ele é muito complexo, né? São muitos documentos, então a gente fica ali 2 anos em atuação em um processo. Então a pessoa ela precisa entender... 2 anos? Sim. Então a pessoa ela precisa entender que a empresa é de confiança, que ela tem uma estrutura para te receber, que não é uma empresa que vai fechar de uma hora para outra. O que acontece? Trabalho com cidadania desde 2018. Já fazem 6 anos. Depois da pandemia, ali, 2020, 2021, começou a estourar vários assessores querendo trabalhar por conta. Principalmente advogados, fez a cidadania, se virou, fez sozinho, acha que já é especialista em cidadania. Virou expert, né? E tenta fazer por conta, mas é uma pessoa que ela não tem equipe, ela não tem CNPJ. E o que garante? Ela pega o seu caso agora, amanhã ela decide que não vai mais trabalhar com cidadania. Vai trabalhar com uma outra área. E o seu caso? Não saiu ainda, não foi solucionado. Tá, você não sabe se foi protocolado certo. Ele pode fazer um contrato também que não quer dizer nada. Pode fazer o contrato que não quer dizer nada. Se você for entrar... A minha empresa não tem uma reclamação no Reclame Aqui. Não tem um processo. Mas se você vai procurar esses assessores, o tanto que tem reclamação, faz reclamação no Reclame Aqui, entra com um processo que garante. Garante. Hoje em dia, infelizmente, o contrato não garante mais êxito. Mas também, minha filha, tem um monte de empresas hoje que tem, assim, escritório gigantesco e de uma hora para outra some. Sim. Eu acho que isso é o que mais tem. Sim. Não é o pequeno que some. Não, eu não digo, grande. eu não digo pequeno, mas eu digo estrutura, né? Estrutura. Hoje tem muito assessor que trabalha por conta, então decidiu hoje trabalhar com cidadania, só que a pessoa fez 1, 2 casos.
E não é 1, 2 casos que vai te trazer conhecimento de causa. Então a gente tem que perguntar pra essa pessoa quantos casos e Ela pedir pra ver esses casos Exatamente. solucionados. Sim, e é muito importante também, eu acho que assessor que quer ficar aprendendo o número de protocolo é porque tá fazendo alguma coisa errada. Como assim? Então, no escritório, o cliente tem acesso a tudo. Então, na cidadania italiana, ele tem acesso ao número do protocolo, ele tem acesso ao aplicativo da Justiça Civile, que é o aplicativo do próprio tribunal italiano. Então, ele faz o acompanhamento junto conosco. Todas as fases do processo. Combinar que você tá falando como se eu soubesse. Vamos lá. Eu não vivencio isso. E a pessoa que tá assistindo também não vivencia. Não, com certeza. Então a gente O não que acontece? Quando a gente faz o processo, vou iniciar pela cidadania italiana, depois eu te explico um pouquinho melhor sobre a cidadania portuguesa. O processo ele é dividido em 2 etapas. A etapa Brasil e a etapa Itália. Na etapa Brasil, ela consiste na montagem da pasta. Então, lembrar, você não sabe que você tem o direito, mas você pode sim. Tem um bisavô, um trisavô italiano. Só que a gente precisa comprovar. Porque o princípio da cidadania italiana é o direito de sangue. Como que a gente comprova o direito de sangue? Todo mundo é falecido, a gente não consegue fazer um exame de sangue. Já partiram. Então a gente comprova através de documentos, através de certidões. Mais específico, certidões inteiro teor. Então, O que é isso? Inteiro teor. certidões de nascimento com todo o teor do livro. Então, assim que você nasceu, seu pai foi até o cartório, fez o seu registro de nascimento. Certo. E é algo até curioso, muitas pessoas acham, não, Gabi, mas eu casei e eu não tenho mais certidão de nascimento. É algo cultural. Tem pessoas que acham que não tem mais. Você vê? Mas é um mito, tá, galera? Você tem sim uma certidão de nascimento. A sua certidão de nascimento, pra sempre, vai ficar ali arquivada no livro, no cartório onde foi feito seu registro. Isso de todos os registros, desde 1800. Tá, agora vamos lá. Se o pai e a mãe são falecidos, vamos colocar várias suposições. O pai e a mãe são falecidos, aí o que acontece? Como ele não sabe onde ele foi registrado. Como que ele tem acesso para saber? Foi no cartório tal. No escritório, a gente faz o mapeamento genealógico e a gente faz toda a pesquisa. Então, só para você entender um pouquinho melhor o que é uma certidão inteiro teor. A certidão inteiro teor, ela contém todo o teor do livro. Então, tudo que foi registrado no livro, assim que foi feito o registro, desde a hora que seu pai foi lá, o nome de seus avós, o nome dele, da onde ele era, da onde seus avós eram. Toda a declaração oral que você faz, no casamento também é assim. Você vai fazendo a declaração para o juiz de paz e ele vai fazendo o registro. A certidão de nascimento é a mesma coisa. Você vai declarando, hoje mudou um pouquinho, é mais nos hospitais, mas indo no cartório, você vai declarar todo o registro. Então o escrevente ele vai perguntar todas essas informações, isso vai sendo registrado. Isso há décadas, entendi. isso já acontece há décadas. Então, extraindo essas informações do livro, a gente consegue ir avançando nas pesquisas. Então, com uma certidão de nascimento, a gente descobre onde foi o casamento, a gente localiza também a certidão de nascimento, e é um trabalhinho de formiguinha. Por isso que hoje a gente tem genealogistas dentro do escritório. Então a gente faz toda a pesquisa, literalmente esse trabalhinho de formiguinha. Claro que com 6 anos de atuação, hoje a gente já consegue ter um contato mais fácil com o cartório, então isso acaba facilitando nas pesquisas. E por isso que as pessoas contratam um escritório para fazer o mapeamento genealógico, porque para você ir lá e juntar documento por documento, certidão por certidão, você não sabe onde o seu pai nasceu, onde o seu avô nasceu. Para você ir fazendo a pesquisa, acaba sendo um pouco árduo. É impossível? Não, não é impossível. Mas você vai ter que fazer pesquisa cartório por cartório, ir na cidade, ligar, mandar e-mail. E hoje, tendo uma equipe, a gente consegue ter esse acesso de forma mais simples. Então a gente faz toda a pesquisa, Mais certidão por rápida. certidão. A gente localiza a certidão de nascimento, casamento e óbito. E na cidadania italiana, pode ser o seu trisavô italiano. A gente localiza todos os documentos. A certidão italiana, certidão de casamento e óbito do italiano aqui no Brasil, certidão de nascimento, casamento e óbito do seu bisavô, avô, pai, e assim por diante, até comprovar. Todas essas certidões, elas são emitidas. Sendo emitidas todas essas certidões, a gente faz uma análise aí entre aquilo que eu te falei. Em 6 anos eu nunca tive nenhum processo indeferido. Por quê? Eu não vou protocolar a documentação lá na Itália de qualquer jeito. Eu sei que a documentação tá certa. Como a gente lida, a gente trabalha com registros muito antigos, aconteciam erros. Então, pensa, o italiano chegou em 1880 aqui no Brasil, não falava uma palavra em português, e ia registrar o filho. Ele falava muitas informações, o escrevente não entendia e lavrava o registro de forma errada. Então, acontece muitos erros. E muitas pessoas, inclusive, se desesperam. Falam, eu tenho toda a documentação, mas meu sobrenome tá errado, meu nome tá errado, perdi o direito. Não.
você continua tendo direito. Mas a gente vai precisar fazer a correção. Mitos e verdades. Mitos Tinha e que verdades. colocar esse o tema. Mitos e Vai verdades. ser esse o tema desse podcast. Sim. Mitos e verdades. E olha que tem muitos mitos aí dentro da cidadania. Você já falou vários aqui. Sim. Então a gente consegue fazer toda a correção, findar qualquer tipo de risco, porque a gente analisa, deixa todos os registros de forma correta. Então a gente consegue fazer retificação de forma administrativa. Não vou entrar muito profundo, porque senão a gente fica aqui 3 horas para conseguir explicar tudo. Mas a Não, gente... mas essa pessoa precisa entender. Sim, Porque senão ela não vai conseguir te procurar. sim. Se ela não entender que ela tem um direito, que ela tem uma luz no fim do túnel. Sim. Ela tem o direito, o mais importante, né, que todos precisam entender, que há soluções para tudo. Eu nunca tive um caso que a gente olhou e falou assim, não tem solução. E olha que a gente tem casos muito atípicos. Então, mas o meu avô não tem certidão de nascimento. Perdi o direito, porque não comprovou o vínculo sanguíneo. Não, a gente vai fazer pesquisa em paróquia. Paróquia pequenininha, localiza batismo. Com o batismo, a gente consegue entrar com uma ação de suprimento aqui no Brasil. O que é uma ação de suprimento? A gente informa para o juiz que essa pessoa não teve certidão de nascimento. A gente apresenta o batismo e a gente consegue lavrar um registro de nascimento tardio com base no batismo. E isso, juridicamente, substitui o nascimento e a gente consegue comprovar o direito à cidadania. Eu não sabia dessa. Sim. Olha que eu não E sou lesado. vários casos. Eu já tive caso que o sobrenome mudou completamente. Então, o sobrenome lá na Itália era utilizava um sobrenome que era dele pela ascendência, né, por sangue, e chegou aqui no Brasil, mudou o nome completamente. Tô com um caso super recente, complexo, que o italiano, ele se chama Santi, lá na Itália. Na verdade, ele se chama Abele Constantino. E aqui ele tem... Estamos acreditando agora, nesse momento, que pode ser um irmão gêmeo, né? Até hoje a gente acreditava que foi utilizado por outra gama, né, familiar, que também estava fazendo o processo em paralelo. E olha que acontece muito. Você acha, não tenho direito. Já teve pessoa na sua família que fez a cidadania e nunca nem te falou. E isso acontece muito. Como assim? O que acontece? O italiano chegou aqui no Brasil, ali em 1800. Tinha italianos que tinha 10, 12 filhos. Cada um foi para um canto do Brasil. Então, às vezes é seu primo de segundo, terceiro grau, já fez a cidadania. Quando a gente vai buscar, sabe todos esses erros que eu falei? Tá errado? Já foi corrigido, porque a família já tem a cidadania. E é um outro lado da família que você nem conhece. E foi um caso recente. Eu acho que isso pode acontecer mesmo. Acontece bastante. E eu tô com um caso bem recente que o italiano, lá na Itália, chamava Abele Constantino. Chegou aqui no Brasil, o nome teve variação, ficou apenas Constantino, tirou o Abele. E tinha alguns outros erros, né, que a gente precisava corrigir e causava dúvida, né? Então, um processo com o sobrenome do italiano, nome errado, ele pode causar dúvida na hora da análise do próprio governo italiano. Porque você está comprovando direito de sangue, sem sangue, através de certidões. Então, as informações precisam ser coerentes. E aqui no Brasil, uma familiar distante achou uma certidão lá na Itália, cujo nome era Santi, e corrigiu todos os registros aqui no Brasil de Constantino para Santi. Sendo que era só corrigir de Constantino para Abele. Para Abele. Aí vamos lá, nós entrar com a ação judicial para conseguir ter acesso aos autos do processo. E não dá para fazer um acordo com essa família? Ela bloqueou a gente. Aí a gente deu a entender que a certidão que ela tinha apresentado para fazer a correção era falsa. Acho que nem ela sabe se a certidão era falsa ou não, porque ela bloqueou e o que a gente volta aquilo que eu te falei, é uma empresa de confiança. Porque às vezes você contrata um genealogista. Se ele falsifica a certidão italiana, acontece. Infelizmente acontece. Não deveria. Brasil, mas acontece. Então, falsifica. Né? Uma criatividade. Falsifica o documento. E na hora que você vai fazer a cidadania, você não sabe. Você pode chegar lá na Itália para fazer o processo ser indeferido, porque eles consultaram e viu que a documentação era falsa. Acontece muito. Principalmente ali no ano de 2019. O tanto de cidadania, inclusive de grandes players aí, atleta de futebol, cidadania foi negada porque foi feita de forma falsa. Principalmente na cidadania italiana. Porque na cidadania italiana, lembra que eu comentei que a gente precisa juntar toda a ascendência?
Então, a gente precisa juntar desde o dante causa até o requerente. A gente junta toda a documentação que comprova o direito, comprova o sangue. Mas também aqui é a melhor, que dá que tem, mais por isso que a gente longevidade acaba aí. falando mais da italiana por conta disso, né? Porque mais pessoas acabam tendo direito por conta de não ter limite de geração. Só que o que acontece? A gente prova toda uma ascendência. Então a gente prova, junta a documentação de 3, 4, 5 gerações. Não tem um documento ali, uma certidão de nascimento. O que a gente faz? A gente busca meios legais para comprovar o direito. Então foi o que eu te falei. Paróquia, a gente cura paróquia, batismo, vê se não tem uma autodeclaração, vê se o registro não foi feito em outra cidade. É muito difícil a pessoa não ter nenhum tipo de documento. Gente, não é possível. Então a gente desarquiva casamento. Então, a solução. Se você tá procurando a documentação há anos, não achou, acha que é impossível, a gente acha. Ótimo. Você nós localizamos. Nós Do localizamos. impossível. Nós localizamos. Já gosto disso. Nós localizamos. Então, a gente consegue sim comprovar o direito. E, enfim, tem empresas que não tem um documento ali, falsifica o documento. Já aconteceu. Em 2019 teve uma queda de cidadanias canceladas, muitas. Por conta Agora, disso. uma outra coisa que vai da italiana. A minha amiga fez, aí ela teve que ficar morando 6 meses na Itália. Isso tem mesmo? A gente estava falando da primeira fase Brasil, que é a montagem da pasta. O processo ele é dividido em 2 etapas. Concluímos essa primeira fase Brasil, preparamos toda a documentação, localizamos até aquela documentação impossível que a família não localiza há anos. Aquele inferno na torre. Localizamos tudo, comprovamos o direito, corrigimos o que tinha que corrigir. Aí a gente passa pela tradução juramentada e o apostilamento de AEC, que é a tradução juramentada. O tradutor concursado, ele vai traduzir todas as informações do português no registro para o italiano e dar fé pública que essas informações são verídicas. É como se fosse um perito. Como se fosse um perito, né? Mas a documentação, se fosse a tradução qualquer outra pessoa, lembra os erros que eu comentei no início? Se não fosse um tradutor juramentado, dando fé pública, ele poderia alterar os dados, porque a análise ela é feita... Para a pessoa entender, é mais ou menos como se o cara fosse um perito. Isso. Ele vai validar aquilo. Isso, ele valida, ele faz a tradução e ele tem fé pública para validar que aquela tradução, ela realmente está extraindo o teor da certidão, do documento original. Isso é ótimo. Então, foi feita a tradução juramentada, todos os documentos precisam ser apostilados, com a apostila de Haia. O que é a apostila de Haia? É um tratado que alguns países fazem parte desse tratado, inclusive a União Europeia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Londres. Pode ser Américas também. Sim, faz parte do tratado e é um selo, cada país é feito em um local, né? Por exemplo, na Itália é feita na prefeitura, é um carimbo que concede a apostila. Aqui no Brasil é feito no cartório. Então, esse apostilamento, ele não é utilizado só para cidadania. Então, ele é utilizado para qualquer documento que vai ser utilizado no exterior. Então, se você vai para a Europa, você quer levar um diploma, você precisa apostilar. Você faz esse apostilamento para ter validade. Um documento pessoal, quando você vai apresentar uma cópia do documento pessoal. Claro, cada país tem sua regra, né? Mas se seu filho vai estudar lá fora, você vai apresentar o diploma, seja na Espanha, seja em Portugal, seja na França, você precisa apostilar esse documento para ter validade. Como a documentação ela não vai ser utilizada aqui no Brasil, ela vai ser solicitado o direito perante ao próprio governo italiano, a gente precisa fazer o apostilamento de todos os documentos. Então, a gente apostila todos os documentos, documentação pronta, que a gente chama de pasta. Claro que vai alguns outros documentos, né? Documento pessoal, todas as certidões, CNN, que é CNN, né? Que eu entrei no assunto. CNN é a certidão negativa de naturalização. É um documento que comprova que o italiano, ao chegar aqui no Brasil, não se naturalizou brasileiro. E é uma dúvida aí bem comum também. Então, se casa com uma brasileira? Não, ele se casa com a brasileira, não perde o direito. O que é a naturalização? Então, por exemplo, ele foi ter algum cargo público aqui no Brasil, lá naquela época, e ele precisava se naturalizar brasileiro para isso. Serviu o exército, por exemplo, ele se naturalizava. Mas isso era muito raro acontecer. Muito. Por conta da época. Por conta da época. Para você se naturalizar, você precisava ir no órgão responsável. Na época, ele nem... A maioria dos italianos vinha, ia pra lavoura. Então, não tinha nem
conhecimento Ia pro cafezal da pra fazer vida. isso. Não... Então era algo muito raro. Mas acontece, tá? Já tive caso. Aí a pessoa já se desespera. Meu Deus, perdi o direito. Não. Tem regrinhas a se analisar. Então, vamos analisar que ele se naturalizou. Das regrinhas, dos mitozinhos, das verdadezinhas. Se naturalizou depois que o filho nasceu, o direito ainda permanece. Porque quando o filho dele nasceu, para transmitir, ele ainda era considerado cidadão italiano. Então, a pessoa não perdeu o direito à cidadania. Só se o italiano se naturalizou brasileiro e se naturalizou antes do filho nascer. Que isso é muito, muito raro acontecer. Entendi. Então, a chance de você Onde perder... entra a história da minha amiga que teve que morar lá. Vamos. Concluímos a fase Brasil. Tá, já concluímos. Pronta. Hoje, existem 3 formas para o reconhecimento. Uma, infelizmente, a gente descarta, que é a via consular. Hoje, se você preparar a sua pasta linda, bonita, e for solicitar a sua cidadania aqui no Brasil perante ao consulado, tá demorando de 12 a 15 anos. Então é inviável você ficar ali 15 anos esperando até a sua cidadania sair. Você pode ter batido as bolas também. Então, hoje existem 2 maneiras para o reconhecimento, a via administrativa e a via judicial. A via administrativa é essa via que a sua amiga fez. Ela vai lá para a Itália, ela permanece o período de residência até o vigile, que é o vigile, o policial italiano passar e confirmar a residência. Isso. Confirmou que ela realmente está lá. O prazo legal para o reconhecimento da cidadania pela via administrativa é 180 dias. Então, em 180 dias, no máximo, você se torna cidadã italiana. Depois que o cara passou. E isso pode levar de 1 a 6 meses, né? Não. Em determinado esse tempo. Não. Desde o protocolo, na comune, 180 dias. Não. O Tô vídeo falando, quando a pessoa vai bater na tua porta. é imprevisível. É imprevisível. É isso imprevisível, que eu tô dizendo. sim. Pode ser no primeiro mês como no 6º mês. Sim. Mas é muito raro, pra ser sincera. O dela foi no 6º mês. Foi no 6º mês? Foi. Foi pós-pandemia? Não, Foi antes? foi antes. Bem difícil acontecer. Hoje, no meu escritório, a média dos processos administrativos tá de 3 a 4 meses. Claro, a gente precisa cumprir o prazo legal. 4 meses. Pro 6 também. Não, de 3 a Dois 4 a mais. meses pra estar com o passaporte na mão. Ah, Já com a cidadania na mão. Como funciona? Ela chega lá na Itália, a gente vai protocolar, então, no meu escritório. A gente tem uma pessoa que recepciona ela no aeroporto, leva até o imóvel. Ela precisa ter um imóvel no nome dela. Por quê? Um dos requisitos... Lá ou aqui? Lá. Lá? Porque um dos requisitos... Pode ser alugado. Alugado. Ah, entendi, tá. Porque um dos requisitos para a cidadania pela via administrativa é a residência na Itália. Por que é um processo administrativo? Porque é um processo que não tem intermédio do judiciário. Só que para você não precisar desse intermédio do consulado ou do judiciário, você precisa morar na Itália. Então você vai para a Itália, fica um período lá na Itália. Hoje, em média, de 3 a 4 meses. Sim, é um investimento bem alto, mas não é a única solução. Não é a única. Não é a única. Porque essa daí já me broxou. Hoje existe o processo pela via judicial, que é o processo mais procurado. No processo. Marilda, você foi pelo outro. Você perguntou referente à sua amiga. Então é Então, uma das postos. Marilda, falei, a Marilda. Foi ela que aconteceu o negócio. Hoje existe o processo pela via judicial. No processo pela via judicial, a gente move uma ação contra a fila do consulado. Porque o consulado ele está infringindo a lei. O prazo legal para o reconhecimento é 36 meses. Então, o próprio governo italiano estabelece que ele precisaria analisar a documentação e conceder o direito nesse período de 3 anos. Mas eles infringem a lei. Só que não adianta, você vai chegar lá no consulado, o de São Paulo, ali na Avenida Paulista, e vai falar, olha, vocês estão infringindo a lei, analisa a minha documentação. Eles não deixam nem você entrar. Então já tem que dar com o processo. Isso. Eu tenho um jurídico, todos os meus advogados na Itália, eles são italianos, e a gente faz tudo por intermédio dos nossos advogados. Então, você assina uma procuração, ortogando os meus advogados a te representar de forma judicial, e a gente move uma ação, toda essa documentação que a gente preparou na fase Brasil, a gente apresenta perante ao juiz, porque o direito ele existe. Você está fazendo apenas a solicitação. Então, a gente faz a solicitação,
A gente tira, né, esse intermédio do consulado por conta desses 15 anos. O juiz analisa a documentação, vê que tá tudo certinho, expede o mandado. O prazo médio hoje para esse processo é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio, a gente tem a sentença de reconhecimento. Com a sentença de reconhecimento, a gente... Você fazer a conta, então. A gente o que é envia... mais lucrativo. Lucrativo. A gente... Morar lá durante esse tempo. Sim. Vai que você tem sorte que os caras aparecem no 3º mês. O que acontece, né? Vai muito da necessidade das pessoas. Eu digo, hoje, em média, 80% dos meus clientes optam pela via judicial. Eles querem fazer um investimento para os filhos, eles querem transmitir o direito para as próximas gerações. Então, ele quer ter o reconhecimento da cidadania, quer ter a garantia, quer ter a segurança, né, de ter um passaporte europeu, mas ele não tem extrema urgência. Então, é a melhor opção. Mas a gente também tem bastante clientes... Em matéria de valores. Valores. O que seria... A cidadania pela via judicial, o investimento é muito menor. Judicial é menor. É menor. Menor e mais rápido. Não, pela via judicial demora mais. É o prazo. Que é de 1 ano a 1 ano e meio. Agora, na via administrativa, você tem investimento de imóvel. Todo o tempo do processo, o imóvel precisa estar no nome do requerente. Não, tem passagem aérea, alimentação. Lá, filha. E a pessoa fica presa lá. Ela só podia sair depois das 6 da Então, na via judicial, o valor, o pagamento, ele é mais diluído. Você não precisa parar a sua vida aqui no Brasil. Você consegue fazer o processo tendo uma vida normal, continuar trabalhando, e o seu processo está correndo em paralelo. Quando sair o passaporte, se você tem um interesse, tem a vontade de se mudar para a Europa, você simplesmente vai. E o bacana da cidadania é que ela permite que você resida em toda a União Europeia de forma legal. Não limita apenas ao país de reconhecimento. Não, gente, eu vou ter que ter um tataravô, seja ele qual for, de qualquer nacionalidade. Sem contar a fila na imigração. O cidadão europeu, ele não precisa de visto para os Estados Unidos, e é uma informação que muitas pessoas não sabem. Mas o tratado que a União Europeia tem com os Estados Unidos é completamente diferente do tratado do Brasil e Estados Unidos. Então, o investimento para cidadão europeu, mesmo reconhecido, é menor. Então, para você investir, abrir uma empresa fora do país, fazer investimento, o investimento ele é menor. Você não precisa mais de visto. É uma solicitação online, sai na hora. Você não passa por entrevista. Deus. Tem benefícios. Inúmeros benefícios. Que caçar um tataravô aí, sei lá eu, de qual geração. Fazemos todo o mapeamento genealógico até localizar esse ascendente aí italiano. Você falou muito da Itália, agora aí vai mudar. Quando você vai para Portugal, a gente já sabe que... Cidadania portuguesa já completamente diferente. Todo qual seria a mais plausível, vai? A mais... com mais chance de... êxito. Ambas te darão o mesmo direito. Você vai gozar dos mesmos direitos de um cidadão europeu. Não, eu sei. Em uma ou na outra. Porque a Itália eu tô achando que é melhor. Não é que é melhor. Tem que caçar um avô aí italiano, sei lá. Não é que é melhor. Cada uma é muito particular. Na cidadania italiana, quando a gente entra no tema, eu não sei se eu tenho uma ascendência. Eu não sei se eu tenho direito. A gente pensa logo na cidadania italiana, porque a cidadania italiana não tem limite de geração. Então a gente consegue olhar um puta benefício? A gente consegue olhar ali aqui os 4 avós, 8 bisavós. Mas o que acontece? Na cidadania portuguesa, se você já sabe que você tem a ascendência, mesmo que seja ali dos seus bisavós, a cidadania portuguesa, o investimento ele é menor. Por quê? A gente não precisa traduzir toda a documentação para o italiano, porque lá, aqui, nós também falamos o português, então a gente não precisa de tradução juramentada, que já diminui bastante os custos. A documentação que a gente precisa apresentar são menos gerações, então são menos documentos. Então, o custo para uma cidadania portuguesa, ele é menor. E o que acontece? A cidadania portuguesa, a gente tem 2 maneiras, mas a gente também descarta a via consular, porque pela via consular, hoje está demorando, em média, de 4 a 5 anos, uma cidadania para netos. Então a gente faz... me ofereceu super rápido. A gente faz diretamente por Portugal. Isso alguns anos atrás. Depois que teve alteração na lei, os prazos aumentaram muito. Imagino. Muito, porque teve a massa de pedido. Então, meu país também foi invadido por Portugal, né, gata? Quem em português vai ter nessa história? Mas assim, o que acontece? Muitas pessoas têm essa dúvida.
nós somos um país colonizado. Então, a gente foi colonizado pelos portugueses, mas aquele que vai dar o direito pra você não é os portugueses que fez a colonização. Não. Porque é muito Sim, antigo. Não, pode dizer. Então, são os algum migrantes. português vai ter na sua família. Isso Vai é um ter, fato. Vai ter, só que como a cidadania portuguesa ela tem limite de Tem geração, limite de geração. então tem que ser os portugueses que migraram pro Brasil. Ali em 1800, depois de 1800. Então, taca ali. Então já tem diferença. Já Então matou. diminui um pouquinho o direito. Tá, espanhola. Eu atuo na cidadania italiana e portuguesa, mas dou um spoiler para a cidadania espanhola, que tem muitas pessoas procurando, mudou a lei também. Agora, na cidadania espanhola, o direito, ele ampliou também para bisnetos. Então, bisnetos também têm o direito agora. Antes, na cidadania espanhola, também se limitava ali filhos e netos. Agora ampliou também para bisnetos. Mas no meu escritório, a gente não atua na cidadania espanhola. A gente atua na portuguesa e na italiana. Não, agora, o meu bisavô era irlandês. Irlandês. A cidadania... Lascou também. A cidadania irlandesa tem pouca procura. Não conheço nenhum escritório que trabalha com cidadania irlandesa. Onde ele foi brotar, gente? Vamos achar um italiano, um português aí nessa ascendência. Vamos achar esse português italiano aí. Porque eu já fui casado com português e não pensei nisso. Ai, Olha não que pessoa acredito. inteligente. É uma loira, né? Literalmente. Isso aqui virou uma loira de raiz. Vocês foram casados há quanto tempo? 15 anos nós ficamos casados. 15 anos. Que é pior? Não, aí você esfaqueia. 3 anos era possível a solicitação. A cidadania por matrimônio, a gente já entra ali no tema, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Na cidadania por... Álvaro, vamos voltar? Só pra eu ter a cidadania? O que você acha? Ótima proposta. Muito bom. Será que... A cidadania... Muito bom. Eu não vou cortar isso, vai pôr. A cidadania por sangue é uma atribuição da nacionalidade portuguesa. Então, com a atribuição, você tem o direito de transmitir para as próximas gerações, tem o direito de transmitir para os cônjuges, e tem a cidadania por aquisição, que tem a cidadania por solo, você reside em Portugal pelo período de 5 anos, você tem direito à sua cidadania portuguesa. E existe a aquisição também por matrimônio. Então, você tinha o direito à cidadania portuguesa e reconhecer. Ainda. Já estaria com seu passaporte lindo e bela, passando diretamente pela imigração. Burra. Não, espírito de pobre, só pode. Deus o livre, Senhor da glória. Porque ele ainda falou, assim que eu tive o meu filho, ele falou assim, já vamos fazer os passaportes? Olha, Não, depois a gente vê isso. Ai, gente. E a cidadania por matrimônio, após o divórcio, ela não é perdida. Como? Então. É pra sempre, é vitalícia. Mesmo que você... Quer que eu me jogue agora, se vem com essa notícia? Mesmo com o divórcio, você não perderia o direito. Assim. Agora dobra Volta, o medicamento. faz a cidadania. Dobra o medicamento. Quem sabe, depois dessa indireta, ele não quer voltar. Então. Podia ter, né? Remember. Olha, o tempo foi bom. Muito Lembra bom. disso? Estou mais bonita agora do que antes. Só tem vantagem. Só tem vantagem. Tem que ficar com o tempo casada. 3 anos. Esquece, Álvaro. 3 anos te aguentando, não vai dar. Vou me caçar, vou me coçar por A aqui. gente acha a sua cidadania. Vou achar, queridão. Me aguarde, você vai ver. Comprova, a gente faz um mapeamento genealógico, tenho certeza que a gente vai achar um italiano aí. Dele, querida. Aí você passa aqui com o seu passaporte europeu. O meu passaporte europeu. O meu, né? O meu filho já tem. O meu agora. E o seu filho passa direto ali na imigração. Então, passa. E você precisa ficar aguardando na fila da imigração. Na fila. Tá bom pra você? Olha que injusto. Porque a mãe tinha que ter. Se o filho tem... Tinha. Gente, Concordo. Gente, quanto mais pessoas com cidadania europeia no mundo, melhor. Não é? Sim. A mãe deu a luz, cara. Agora, o menino pode e a mãe não pode? Aí vai fazer, Podia, mas quem né? mandou a mãe ser burra? O juiz vai falar. Quem mandou? Podia ter sido mais espertinha, né? Mas às vezes foge, né? Um pouco. A falta filho, de. criança pequena, falta de. tudo. Você acha que você vai... Empresa, tendo que tocar empresa, você acha que você vai... Deixa esse passaporte pra lá, depois vê isso aí, gente. E muitas pessoas vão deixando pra depois. Só que é importante entender que a cidadania ela é um planejamento. Você não vai fazer sua cidadania do dia pra noite. Então, eu, no escritório, atendo muito atletas de futebol. E o que acontece? O atleta tá com negociação, tá em janela de transferência,
Hoje, os clubes europeus estão perguntando: você tem passaporte europeu? Por quê? O atleta que tem a dupla cidadania, ele não atinge a cota de estrangeiro no clube. Porque o clube, ele tem uma cota de contratação de estrangeiro. Entendi. Então, por isso que os atletas de futebol buscam tanto a dupla cidadania. Ter a cidadania europeia, ter um passaporte europeu. Porque aumenta a chance de negociação com o time europeu. Inclusive, times grandes agora estão buscando atletas aqui no Brasil que já têm o passaporte. Então, fazendo o passaporte, fora que ele também amplia a chance de ser convocado para uma Copa do Mundo, para a seleção. Porque com a dupla cidadania, ele pode ser convocado tanto pelo Brasil quanto pela Itália ou tanto por Portugal. Então, amplia muito o direito. Só que o que acontece? Começou ali a janela de transferência. Os clubes europeus começaram a perguntar: tem o passaporte? A pessoa tem o direito. Aí que é a cidadania do dia pra noite. Quer que faça toda a documentação aqui no Brasil, em um mês, já quer viajar pra Itália? Não adianta. Vai dar ruim. É aquilo que eu falei, a gente tem êxito porque a gente prepara a documentação, deixa a documentação toda correta. Então, se tem erro, a gente vai corrigir. Eu não vou pegar a documentação com erros, com margem de erro, e mandar a pessoa ir pra Itália, porque ela quer o passaporte dela pra ontem. Não, eu não trabalho dessa forma. Então, se ela quer ter a cidadania, ela vai ser da forma correta. Então, a gente vai preparar toda a documentação, a gente faz tudo bonitinho, corrige e depois vai para a Itália. Ou vai para a Itália e faz o processo administrativo, ou a gente faz o processo pela via judicial. Mas requer planejamento. Então, a gente não vai fazer a cidadania de um dia para noite. Se você é uma pessoa, assim, muito privilegiada, minha família não teve erro nenhum. Toda a documentação tá certinha, não tem uma vírgula de erro. Perfeito. Em um mês, a gente pega a documentação, a gente traduz a apostila, você vai para a Itália. Mas é muito raro isso acontecer. A gente tá lidando com registros de 1870, é muito difícil. Até achar a certidão própria de nascimento já vai é ser uma um parto, filha. Que dirá o resto do Então povo. É muito importante. Faça planejamento. Quero tirar minha cidadania? Vou começar agora o mapeamento, já vou montar a árvore genealógica. Algo muito importante, você pode fazer o seu mapeamento genealógico, comprovar o direito. Quando a gente conclui o seu mapeamento, a gente prepara um orçamento com o custo total que você vai ter no seu processo. Tanto na fase Brasil, fase Itália, taxas. Então você não vai ter surpresa. Qual vai ser aproximadamente? O processo a gente divide... Aproximadamente, não vai falar um valor. A gente divide pelas duas fases, né? Sim. Fase Brasil e a fase Itália. Na fase Brasil, para a montagem da pasta, a pessoa tem uma média de custo de 12 a 19 mil para preparar toda a documentação. Isso já inclui o mapeamento genealógico, pesquisa, emissão, todas as taxas de cartório, tudo. A gente prepara a documentação, ela vai ter, em média, esse custo. E na fase Itália, um requerente tem o custo de 3.900 euros. Esse valor é tabelado, não altera. Então, 3.900 euros. Sempre, é eterno. A primeira pessoa. Conforme vai entrando mais pessoas no processo, a gente só vai cobrando uma taxa adicional e divide para todo mundo. Então, o valor ele vai caindo. Então, por exemplo, 3 pessoas fazendo o processo. Esse valor que ela ia gastar de 3.900 euros já cai para 1.800 euros. E um diferencial muito grande do meu escritório Andrômeda, como a gente sabe que a gente tem isso, a gente trabalha da forma correta, a gente cobra 50% de entrada para protocolar a ação, o pedido na Itália, e os outros 50% são na sentença. Então, só quando sai a sentença de reconhecimento da cidadania. A pessoa não precisa pagar adiantado, que é como acontece na maioria das empresas. A pessoa já tem que ir pagando parcelado antes de sair a cidadania. A gente cobra 50% na entrada, 50% no final. Esse é um processo pela via judicial. Então, a pessoa tem mais ou menos esse custo. Vou fazer sozinha, não tenho ninguém da família para dividir a pasta comigo. De 12 a 19 mil, fase Itália, 3.900 euros. Via judicial. Fazendo o processo pela via administrativa, o investimento já é maior. Ela vai iniciar o custo médio 6 mil euros. Com imóvel, taxa, transfer, que é o processo da sua amiga. Gastou, hein, Gastou. Mas já deu certo, ainda bem. Esse é o processo italiano, tá? Ai, Gabi, mas tem uma renca de familiares que quer fazer o processo junto. Dá pra diminuir bastante esses custos. Por quê? A pasta é uma pasta única pra família inteira. Então, você vai fazer pai, filhos, tios, sobrinhos, todo mundo.
Eu sou lascado, porque meu filho já tem, eu sou filha única. Ai, que Eita. beleza. Então você vai ter esse Os custo. 3.900. Vai ter esse custo. Mas ainda mais quando é uma família maior, a galera junta, Porra, faz o processo e que divide pra negoção todo da mundo. China. E fica bem mais em conta pra todo mundo. Gente, até nisso deu ruim. Fala sério. E mesmo no meu escritório em específico, a gente faz parcelamento. Então, a cidadania não é algo impossível. Muitas pessoas falam, ah, não, é algo muito distante. Mas é possível, sim. E a cidadania, ela é um investimento. Né? Você tem liberdade geográfica. Minha filha, só É, tem benefício, só tem benefício. nessa história toda. Aí entra a cidadania portuguesa, foi o que eu falei, os investimentos ele é bem menor. Porque na cidadania portuguesa, a quantidade de documentos é menores, não tem tradução juramentada, a quantidade de apostilamentos são menores por não ter a tradução juramentada. Então, o custo médio que a pessoa tem por cidadania, né? Por exemplo, você vai fazer da sua avó porque o seu trisavô é italiano, é português. Você vai primeiro da sua avó, depois da sua. Para cada cidadania, você vai ter uma média de 7 a 10 mil. Mas custo total, Brasil e Portugal. Então, Mas cada um. Cada um. Mas se você é neto de 14. português, só tem você. Mas se você é neto, se é neto, Bisneta. no seu caso, sim. No seu caso, primeiro a gente faz. Não tem nenhuma vantagem, coitada aqui, gente. A vantagem é que você tem o Casar com direito. Muitas italiano. pessoas querem o direito e não tem. Já é uma super vantagem. Ou se não casa com o italiano. Tem que ficar quanto tempo casada? 3 anos. Na italiana, No Itália. na italiana, Italiano. 3 anos, casados. Caso tenha filhos, esse prazo cai pra 1 ano e meio. Casa com o italiano e faz um filho. Pronto. Não consigo mais fazer filho, amor. Pelo amor de Deus, não dá. Então tem que casar 3 anos. Tem que ficar 3 anos. 3 anos. Moral da história. 3 anos ou 1 ano E com meio. filho. 1 ano e meio com o filho. Isso é um espetáculo maravilhoso. Deu uma aula, literalmente. Muito Ela deu obrigada. uma aceleradinha, modo 2, mas ok. jeitinho. Esse jeitinho meio de ser dela. Pessoa nova, né, gente? Pessoa nova tem todo um vigor. É por isso. Escolha uma mulher que te representa. Tem aqui, tem atrás de você e tem do outro lado. Nenhuma da idade dela, gente. Ah, mas tem umas que eu acompanho. Acho que a Rita Lee, a força dela, eu gosto bastante. Pega a Rita Lee, tira a Clarice Lispector. Ó, aqui, ó. Tira a Clarice. A maluquice, a gente já percebe, né? Nossa, olha. Ah, sem dúvida. Você põe ali pra ela ficar do seu lado. Que a gente termina sempre com uma mulher que representa. Muito bom. Total, Rita Lee. Total. Gata, muito obrigada. Eu que agradeço, foi Você incrível. volta, porque a gente vai falar de como o processo está andando, caso eu faça. Vamos, Eu com já acho que certeza. você vai ser muito legal pra gente Sim. começar a dar um feedback. Olha, conseguimos. Vou Foi voltar, assim, não tenho- assim, não tenho assim, dúvidas. assim. Top. Ou senão a gente pega um caso, que eu acho também bem legal. Show. Legal. Aí você vai demonstrando pra essa Combinado. pessoa entender que é possível. Sim. Podemos. Até o impossível a gente faz se tornar possível no escritório. A gente busca uma maneira jurídica pra solucionar essa Nós casa. vamos deixar o Instagram dela, que se vocês tiverem interesse, já pode procurar. Qual é o Instagram? Gabriele Victorini, o meu pessoal, e o da empresa é Victorini Cidadania. Victorini, V-I-C-mudo, T-O-R-I-N-E. Cidadania normal e o Gabriele com 2 L's e Y, porque minha mãe gostou de inventar. Pois é. Se Gabriel a gente vai até descartar, vamos direto pro... Já coloca o Victorini, que só tem eu, você vai encontrar. Perfeito. Gatas, curtam, dá o likezinho e se inscrevam. Beijos.